Isso aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar daquilo que a gente ama, que é o futebol. Mais uma história de alguém que trilhou uma trajetória, uma carreira dentro do esporte, que conheceu lugares através do esporte e que vive hoje por uma trajetória que percorreu. E vamos conversar sobre essa história, que eu tenho certeza que cada história é diferente e também serve de exemplo e de referência para aqueles que estão buscando trilhar esse mesmo caminho. Andrei, obrigado pela oportunidade aí, por dedicar tempo para falar conosco aí no canal. Eu queria que te apresentasse aí para quem ainda não te conhece e nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua história. É isso, meu irmão. Prazerzão aí estar conversando, né? Muito boa referência aí do nosso irmão, do nosso amigo Chiquinho, né? Então, amigo do Chiquinho é meu amigo também, agradeço aí a oportunidade. Então, meu nome é Andrei, né? Andrei Nazário, goleiro, joguei em diversos clubes aí brasileiros, hoje eu estou com 37 anos, né? Joguei no Grêmio aqui no Sul, joguei Figueirense, Criciúma, Cruzeiro, eu tive a oportunidade de jogar no exterior também. Estou há 2 anos em casa, né? E aproveitando o que a vida tem de melhor, né? Porque além de ser goleiro, eu sempre fui pai de família, sempre fui um marido, sempre fui um pai. E isso é muito bom, né? O futebol ele é passageiro, né? Se ainda não acabou, daqui a pouco acaba, mas fica o homem, né? O pai de família. E eu estou vivendo há 2 anos, talvez os melhores momentos da minha vida, assim, né, cara? Junto com a minha família. Estou aproveitando mesmo tudo aquilo que a gente não pode aproveitar, às vezes, quando está jogando, né? Tem que se privar de muita coisa. E então, cara, eu estou vivendo 2 anos, assim, muito bons na minha vida, momentos, 2 anos em que, lógico, tem que ter adaptações, né? Porque quando a gente dá um tempo ou para, ainda não sei o que Deus quer para mim, se é só um tempo ou se é definitivo, mas quando a gente dá um tempo ou quando a gente aposenta para pendura chuteiras, a gente fica um pouco perdido, assim, né? Mas daí Deus vai direcionando, as coisas vão acontecendo, a gente vai escutando a voz de Deus ali e Ele vai botando a gente exatamente no lugar que Ele quer que a gente esteja. Então, cara, eu posso te dizer que hoje eu sou muito feliz, estou muito feliz e tenho vivido momentos maravilhosos, assim, fora do futebol, né? Que a gente vive muita coisa dentro do futebol, muita experiência dentro do futebol, que eu costumo brincar naquele mundo da fantasia, né? Que não é a vida real. Mas agora 2 anos faz que eu estou vivendo a vida real e eu vou te dizer, cara, estou gostando da brincadeira. Nós vamos falar, tu comentou aí, né, das privações que o futebol dá, nós vamos falar um pouquinho disso no decorrer do nosso papo, mas eu queria puxar lá no início, lá o Andrei criança, tu comentou que está em Porto Alegre, que é de Porto Alegre, como é que foi a tua infância, como é que era o futebol na tua infância, como é que tu começou a trilhar esse caminho, assim, tu tem lembrança de quando tu percebeu, assim, que o futebol deu aquela picada, assim, que tu não conseguia mais largar? Como é que foi, assim? Até hoje eu estou meio confuso se eu escolhi o futebol ou se o futebol me escolheu, e principalmente se eu escolhi ser goleiro, né, ou foi o destino que me colocou ali. Então eu vou começar contando lá do início mesmo. Eu tinha 5 anos de idade e o meu pai, gremistão, fanático, né, me levava em todos os jogos, a gente ia para os jogos, e meu pai faleceu faz 6 anos, né, eu tenho, nossa, grandes lembranças, assim, com o meu velhinho, né, mas que Deus o tenha, creio que um dia a gente possa se encontrar aí. Então ele me levava a todos os jogos, e eu tinha 5 anos, e eu peguei e falei, pai, eu quero jogar ali, ó. E apontei para onde estava o goleiro, eu acho que era até o Mazzaropi na época. Pra tu ver como eu já tô meio um pouco rodado, né? Já não cozinha mais na primeira fervura, igual diz o outro. Mas eu peguei e apontei para o gol, e o meu pai se informou, depois que saímos dos jogos, ele se informou tudo, e foi informado a ele que só podia entrar com 7 anos na época.
na escolinha, mas então eu já tinha aquele desejo ali, desde 5 anos. E eu, como filho mais novo, né, de uma família aí de 3 irmãos, eu e mais 3, eu queria jogar com eles. Eu queria jogar futebol com os grandes. E aí tu sabe como é que é, né, meu? Ah, tu quer jogar futebol? Tu é o mais novo? Vai pro gol. Vai pro gol. E foi assim que foi crescendo, né, e treinando no gol. Só que quando eu fiz 7 anos, eu entrei na escolinha do Grêmio, que era ali do lado do Olímpico, ali ainda, né? Era o Rótula, o antigo Rótula e o Carecão, não sei se tu lembra disso. E aí, cara, eu comecei na linha. Comecei na linha, centroavantão, Jardel, só a cabeça, só bola na área. Sempre fui um pouco mais alto que os outros guri. E aí um dia faltou goleiro, meu pai deu a ideia, faltou goleiro, coloca o Andrei aí, vamos ver como é que, para ajudar. Ele que deu a ideia, meu pai que estava sempre presente. E aí, cara, eu entrei, fui direitinho e desde aquele dia nunca mais, né, meu? Nunca mais saí do gol. E a história foi continuando, mas ela começou assim. Eu falei que queria ir no gol, né? Não deu na época, depois de repente passou, esqueci e fui para a linha, mas acredito que o caminho já estava trilhado, né? Para que eu jogasse no gol e foi assim. Tudo na minha vida sempre foi assim, cara. Às vezes não a minha vontade, mas Deus sempre foi direcionando tudo para o caminho que seria o melhor para a gente. Pelo que você está comentando, assim, a figura do teu pai ele era bem presente, assim, nesse início, né? Como é que era, assim, era mais o estímulo, tinha aquela cobrança, depois quando o negócio foi ficando mais sério, assim, ou ele deixava para que tu tomasse as decisões, assim, né? No momento, assim, nesse trilhar, assim, da tua caminhada ali? Não, cara, foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo e é o que eu posso passar hoje para algumas pessoas que falam, Andrei, meu filho tem 7, 8, 9, 10 anos, o que que eu faço? Eu aconselho assim, olha, deixa o guri, cara, deixa o guri brincar, né? Não põe cobrança em cima. Vamos ver para que lado que as coisas vão acontecer. Porque eu entrei por causa do meu irmão, né? O plano, vamos dizer assim, era que o meu irmão jogasse futebol. Meu irmão mais velho que eu. E eu entrei por causa dele, que ele já estava na escolinha do Grêmio, né? Então eu entrei por causa dele, assim, com incentivo do meu pai. Meu pai sempre foi um incentivador, né, cara? Um torcedorzão. E, e sempre foi aquela pessoa que, vamos dizer assim, a família se reunia, né? Todas as datas comemorativas e fim de semana por causa dele, vamos dizer assim. Depois que ele se foi, aí deu aquela dispersada, né? Então, meu pai era um cara muito bom, um cara muito que abria mão das vontades dele para fazer a vontade dos outros. E comigo foi assim, cara, né? A gente, uma família humilde, nunca faltou nada, graças a Deus, ele nunca deixou faltar nada, nem meu pai nem minha mãe. Mas ele estava sempre presente, me levava nos treinos, sabe? Tava lá acompanhando, incentivando, sem colocar pressão nenhuma. O cara humilde, né, meu? Não tinha aquela meu filho tem que se tornar jogador, tem que jogar. Não. Ele era um cara humilde, estava fazendo a vontade de um filho e graças a Deus que ele pôde, né, ver a coisa acontecer, me viu jogar bastante, me viu jogar fora do país. Então, esse cara incentivador aí me apoiou muito, né, desde o início lá. Sempre foi que, talvez o maior incentivador, assim, que mais me apoiou foi ele. E nessa caminhada até a profissionalização, teve algum momento nesse trajeto, assim, porque a gente sabe que o futebol ele vai afunilando, né? Vai ficando mais difícil, vai aumentando não só a concorrência, mas também a exigência também, né? Teve algum momento até que tu tivesse o primeiro contato no profissional, que tu chegou a pensar em desistir, ou achar que tava pesado demais, assim, ou sempre para ti, como estava bem focado, isso foi tranquilo? Cara, é que assim, ó, sempre foi um prazer para mim jogar bola, né?
Eu converso, não tanto quanto eu gostaria, mas eu converso até bastante com o Christian, o Nego Christian, um cara fenomenal, até quando eu subi profissional foi um cara assim que me ajudou demais, né? Então, eu converso com ele que o futebol, ele era amor mesmo, sabe? Lógico que a gente queria receber, a gente queria jogar tal, mas a gente estava ali por prazer. Fala bastante com o Tinga também. Então, se não nos pagassem, cara, beleza, não importa, eu quero estar ali para jogar. Então, sempre foi muito prazeroso, né, para mim. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro, ir para Europa. Eu queria era jogar no Grêmio, entendeu? Eu queria jogar no Grêmio. Então, a gente plantava naquela época, né? Aquela época parece tão distante, mas é que o futebol mudou muito, né? Então, a gente plantava, cara, sem, sem já pensar na colheita imediata, entendeu? A gente entendia que tudo tinha o tempo. Hoje não, hoje os guri, né, jogam aí 5, 7, para a Europa, já quer ganhar milhões. Então, eu acho que as coisas estão se invertendo um pouco, porque a semente, quando a gente lança na terra, ela não nasce fruto na hora, né? Ela demora um tempo para germinar ali e nascer o fruto. E a gente tinha essa consciência antes, sabe? Vamos treinar, cara. Não recebi, beleza, não importa, eu quero é jogar bola, quero jogar futebol, quero... Então, talvez por isso não foi tão complicado, né? Até as dificuldades que apareciam naquela época, sei lá, dormir embaixo de uma arquibancada, e não em alojamento, não em hotel 5 estrelas, como é hoje, jogar em campo ruim, não ter uma bola ideal, uma luva ideal, ou não ter grama na frente do gol, se jogava, não tinha essa. Então, talvez por isso houvesse muito mais dificuldade que hoje, mas a gente não dava bola. A gente não dava bola, a gente queria jogar, entendeu? Aí, lógico, eu fui... E também o futebol era outra coisa, né? Futebol bastava dentro de campo. Tudo se resolvia dentro de campo. Com o teu treinamento, as coisas se resolviam. Então, hoje não, hoje tem muito extra-campo que influencia muito e talvez não jogue o melhor. Naquele tempo jogava o melhor, ou pelo menos o que estava no momento melhor. Então a gente entendia que era tudo dentro de campo. E aí, cara, não tinha sofrimento. Tinha sofrimento, mas a gente não entendia como sofrimento. A gente entendia como uma coisa que tinha que passar. Mas as coisas começaram a ficar mais complicadas quando eu peguei essa transição do futebol raiz, vamos dizer assim, para o futebol moderno. Aí o futebol moderno já é outra história. O futebol moderno é complicado, né? Sabe? Porque daí, como eu te falei, já não é mais dentro de campo que importa 100%, né? Já tem outras coisas, extra-campo, que a gente sabe muito bem, e que, se tu quiser que eu seja mais específico também, eu falo, eu não sou sabe, de ficar em cima do muro, né? Mas a gente sabe muito bem que hoje em dia muitas coisas influenciam. E aí, a partir desse futebol moderno, aí sim, aí as dificuldades foram aparecendo. Como é que foi para ti? Como é que tem na memória, assim? Hoje o Grêmio está buscando criar uma nova história com um novo estádio, né? Mas o Olímpico era o templo do Grêmio, e eu penso que você treinando ali perto, desejando ser um atleta profissional, o sonho era poder ver o primeiro jogo lá no Olímpico lotado e tal, como torcedor e atleta do clube. Tu tens na memória a tua primeira convocação, primeiro jogo, como é que foi os bastidores quando te avisaram, que te comunicaram que tu ia jogar, e como é que foi para ti aquela semana de treino, assim? Tens isso na memória? Cara, assim, até hoje eu passo ali na frente do Olímpico, ali me dá uma coisa, sabe? Eu não sei te dizer se é tristeza, se é saudosismo, eu não sei te dizer o que é, cara. Porque tudo na minha vida, praticamente assim, né, aconteceu ali no Olímpico.
Tanto que a minha esposa, né, que nós estamos juntos, a primeira namorada e a minha esposa, que estamos juntos até hoje, graças a Deus, ela morava ali do lado do Olímpico, ali, né, os meus sogros moram ali até hoje. Então, praticamente, toda a minha vida foi em volta daquele estádio ali, né, e cruzar hoje por ali, ver o estádio daquele jeito, porque tinha uma atmosfera ali, né, para ganhar do Grêmio ali era ruim de ganhar do Grêmio. Tanto que depois que mudou para Arenas, a coisa ficou patinando um pouco, né, até criar aquela atmosfera de novo. Hoje parece com torcida, né, parece que a Arena já está criando aquela atmosfera do Olímpico ali, ficando difícil para os adversários, né. Então ali, pá, eu passo ali até hoje, eu sinto, não sei precisar qual o sentimento, mas sinto alguma coisa assim dentro de mim. E a primeira vez, cara, foi até que aconteceu, os goleiros eram Danley, Silvio, Martini e eu. Eu subi muito cedo, né? Eu subi profissional com 16 anos, para treinar, assim, descia para jogar no júnior, no juvenil, né? Mas eu subi bem cedo para treinar no profissional, para sentir aquela atmosfera ali. E teve um tempo, cara, não sei se tu lembra disso, que quantos anos tu tá? Quantos anos tu tá? Tem 42. Ah, então tu vai lembrar, pô, tá mais experiente que eu. Eu não sei se tu lembra uma época que o treinador era o Leão, o preparador de goleiro era o Pedro Santilli, e o Danley e o Silvio se estranharam lá e meio que deu uns... Eu acho que nem foi, cara. Nem sei se eu posso estar falando isso, mas na época eu acho que não foi publicado isso, sabe? Falaram outras coisas lá, não lembro o que era. Só sei que deu um vucu-vucu entre os dois lá, e foi num jogo contra o Santa Cruz, em Recife, e daí os dois ficaram de fora, né? O Leão deixou os dois de fora e levou o Martini para jogar, e eu fui comunicado, ó, vai viajar, e nós fomos lá, eu e o Martini também é novo, né? Eu acho que uns 3 anos mais velho que eu só. Aquele nervosismo, cara, o Arruda na época lá, lotado, não sei quantas pessoas cabiam lá, muita gente cabia, depois foi reduzido, né? Entrou um monte de padrão de segurança tal, e a capacidade dos estádios foram reduzidas, mas naquela época cabia muita gente, e nós fomos para Recife, e o Martini e eu de goleiro, e ali foi a primeira viagem, né? Primeira viagem que eu fiz com o Grêmio, e eu pude pensar assim, nossa, acho que o meu sonho tá se aproximando, sabe? Acho que a coisa está começando a se tornar realidade, acho que vai dar certo. Então foi naquele momento ali, se eu não me engano, cara, foi 99, eu acho, final, novembro de 99, alguma coisa assim. Faz bastante tempo já. Eu lembro de ti também numa fase que tu estava muito bem no Grêmio e tu teve alguma lesão no pé, se eu não me engano. E tu estava em alta ali, e aí Foi, cara. e tu estava na Ubra. Eu já estava na Ubra também nessa época. Eu te vi nos corredores lá de muleta lá com o pé, mas tu estava numa fase muito boa assim, aí tu te lesionou. Como é que era lidar com lesões Na Ubra, assim? né, que a gente... A gente fez uma cadeira junto, eu acho, na Ubra. Na Ubra, né, que a gente estudou... Pô, eu lembro que pegava minhas provas lá para colar lá. Sai fora. Brincadeira. Foi, cara, eu acho que foi assim, ó. Eu joguei Copa do Brasil e Brasileira, e Copa do Brasil e Gauchão de 2004, né? Comecei jogando Copa do Brasil e Brasileiro, Gauchão de 2004. E aí, se eu não me engano, trouxeram o Tavarelli, não foi? Cara, eu não lembro quem Trouxeram o era o outro, Tavarelli, mas eu alguma sei que tu coisa estava assim. muito bem e teve uma lesão, assim. Isso, eu só lembro que o Adilson, que era o treinador na época, não lembro se 2003 ou 2004, estamos ficando velho, né, cara? Estamos perdendo aí a memória, mas era o Adilson o treinador e ele chegou e me falou assim, ó, cara, e era um jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, contra o Fluminense, que ia ser na quarta-feira. Ele pegou e me falou assim, Andrei, treina direitinho, né?
segunda e terça, que eu vou te botar para jogar na quarta-feira. Se eu não me engano, era o Tavarelli, a coisa não estava muito boa, assim, e ele falou, eu vou te botar para jogar. Nossa, me subiu um frio, assim, dos pés à cabeça, e só que eu falei, nossa, vou treinar bem, né? Se eu já me dedicava, vou me dedicar mais. E aí, cara, num treinamento, não lembro se foi na segunda ou na terça-feira, aconteceu que é destino, alguns chamam de destino. Eu gosto de acreditar que é a mão de Deus em tudo, entendeu? E sempre em nosso favor, porque a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, né? Na hora a gente não vê como boa, nem perfeita e muito menos agradável, mas eu machuquei o joelho, cara, machuquei o cruzado. Numa segunda-feira, talvez por nervosismo também, não sei, mas só sei que eu machuquei, cara. Machuquei o cruzado e isso aí me tirou o ano de 2004 todo, né, meu? Isso aí foi ali no início do ano, março, abril, e eu só fui voltar em novembro, cara. Então, lógico, a minha personalidade me atrapalhou um pouco na minha carreira, me atrapalhou, né? Aquela mudança do futebol raiz para o futebol moderno, onde já o campo não era o 100% de importância, tinha situações de empresário, de outros interesses, me atrapalhou um pouco? Sim, me atrapalhou. E também, cara, as lesões, né? Talvez um pouquinho, assim, de falta de sorte, me atrapalhou um pouquinho e eu tive essa lesão no joelho, né? Que foi cruzado, foi bem complicado de recuperar. É sobre isso que eu queria falar contigo, assim, ó, porque o atleta, ele tá suscetível à lesão, não adianta, ele é levado ao extremo o tempo todo, né? E, e o lidar com lesão, ele é algo constante. Mais um jogador de linha, ele ali, sabe, disputa com dois, de repente um da base é um terceiro para a posição dele, ele vai se tratar, ele vai voltar, ele sabe, a gente sabe que o jogador de linha há mais revezamento também, às vezes um jogo não tão importante, ele tá também cartão, às vezes o cara espera ali uns 4, 5 jogos, o cara já leva uns 2, 3 cartões, já troca, mas para o goleiro é muito mais difícil. Não é caso raro, né, de um reserva entrar e nunca mais sair, né? Tem muitos casos que isso acontece. Como é que é para conseguir? Como é que era para ti conseguir controlar o mental disso, assim, de lesionei de novo, vou ter que passar por tudo isso de novo, quem sabe eu perco o meu espaço, tal. Como é que era para ti nesses momentos, assim? Foi mais fácil, foi ficando mais fácil de acordo com a maturidade, e aí tu foi entendendo melhor, mas como é que era, assim, essa questão? Meu irmão, assim, ó, eu acho que deveria, né? Deveria ficar mais fácil com o passar do tempo. E psicologicamente fica mais fácil, porque tu sabe que aquilo faz parte, né? Sabe que vai se recuperar, sabe que vai continuar, vai seguir e tal, mas isso eu estou falando psicologicamente, só que fisicamente não, porque de acordo com o passar dos anos, tu não tem, vamos dizer, normal, né? Vai perdendo de repente velocidade, vai perdendo de repente força, e cada lesão que tu tem, tu não volta 100%, né? Pode voltar 99, o cara que é fenomenal, pode voltar 99, mas 100 ele não volta, né? Então, com o passar do tempo, a tua cabeça é outra. Eu costumo brincar que não acontece nenhuma novidade mais, né? Nenhuma coisa te surpreende mais, mas de repente o teu físico ele já não acompanha tanto, né? Então, fisicamente começa a ficar cada vez mais difícil. Psicologicamente a gente começa a entender e já viu de tudo, ou quase tudo, né? E começa a entender que faz parte, que não tem o que fazer,
tentar dar a volta por cima, treinar cada vez mais, se preparar para que não aconteça de novo. E só que lesões, ela foge ao controle do atleta, né? Eu costumo falar para todo mundo que assim, é ruim ficar no banco, é ruim ficar no banco, cara, sabe? Mas pelo menos tu tá produzindo, tu tá fazendo o que tu gosta, tu tá treinando, tu tem chance de dar a volta por cima. Agora, lesionado, cara, é muito pior. Lesionado é muito pior, porque daí tu não tem chance de lutar, né? Tu perde totalmente a chance de lutar. Então, eu acho que é isso, cara. Psicologicamente se torna mais leve. Agora, fisicamente, é cada vez mais difícil para o cara voltar. A cada lesão, né? Sim. Tu comentou do futebol moderno e o futebol raiz, e muita coisa que mudou também, e tem mudado ainda. O Brasil precisa muita coisa ainda mudar, é a questão de treinamento, né? Tem algum treinador de goleiro que passou por ti, assim, que te marcou, assim, de ser bem diferente, tanto no trato com os goleiros como no treinamento, assim, ou para ti todos que passaram assim tinham o mesmo nível, assim, era... Não, todos tiveram importância. Todos tiveram importância. Com todos eu aprendi bastante, né? Mas, mesmo nível não, cara. Tem uns assim que, sabe, enfim, Mas algum tem as qualidades, mas a gente começa... Algum que te marcou, assim, que chegou, poxa, esse cara é a gente começa a diferente. pensar assim, aqui é futebol profissional, como é que um cara desse chegou no futebol profissional? Tem uns que a gente pensa isso, sabe? Mas com todos a gente aprende. Agora, tem dois, cara, que eu tenho muito carinho, assim. Um é o Pedro Santilli, né, que eu já citei o nome dele, e foi o cara que me deu a confiança inicial ali, falou, passava muita tranquilidade, meu, filho, vai, é contigo, tem condições, não importa a idade, né, faz o teu melhor, tamo junto, e também me preparava, né, porque, o Pedro Santilli, a gente brincava, era um psicopata, né? Aquele ali, se tu saísse caminhando do treino, ele não ficava satisfeito, tinha que sair se arrastando de maca. Então, ele era um cara que exigia bastante o treinamento raiz, aquele, né? Como era antigamente. Mas um cara, assim, que eu sou muito grato a ele, para mim, talvez o melhor treinador de goleiro, talvez não, com certeza o melhor treinador de goleiro, mas junto com algum que eu esteja esquecendo, de repente, né? O Oscar Rodrigues. Esse cara é um monstro, né, meu? Esse cara aí, todo goleiro que ele trabalha, todo goleiro que ele treina, o cara fica na melhor fase, no melhor momento, fica na ponta dos cascos, que a gente costuma dizer, né? Então esse cara aí me ajudou demais. Oscar Rodrigues, hoje ele está no mundo árabe, se eu não me engano, trabalhando pela Arábia, por lá. E o Salomão também é um ótimo treinador, sabe? Prepara bem os goleiros, inclusive ele tá lá pela Indonésia. Tá na Lá. Indonésia. Mas é um ótimo treinador também, mas o Oscar Rodrigues é um cara fora do normal, um cara fenomenal. Onde é que você trabalhou com ele? Que time foi? Com o Oscar, eu trabalhei no Grêmio, né? Ele estava na época do Grêmio, na época da Adilson, que ele era da comissão da Adilson. Trabalhei no Cruzeiro com ele, 2 anos também, e trabalhei no Figueirense com o Oscar. Então, eu trabalhei todos esses anos e talvez os anos que eu tive melhor preparado, assim, cara, né? Independente de ter jogado ou não, porque no Cruzeiro, como nós falamos, como tu acabou de falar, atacante tem oportunidade, entra 10 minutos no Cruzeiro com o Fábio lá, ninguém joga. Né? Quase dono do time, 20 e poucos jogos. Ele tá há 12 anos lá, ou mais. Vai chegar aos 1.000 jogos ali, então ali ninguém joga. Mas, independente de jogar ou não, eu tive muito bem preparado lá, cara. Tu teve esses clubes maiores, né? E aí, claro, a concorrência é muito maior, mas tem algum clube
de segundo nível assim do Brasil, que tu teve uma passagem e que tu foi já mais experiente, como tendo que fazer parte dessa liderança assim no time, que para ti marcou assim? Sim, cara. Tiveram clubes que me marcaram negativamente, né? Que até hoje alguns conhecidos, alguns falam, Andrei, o que tu acha do Boa Esporte ou do Macaé? Eu falo, meu irmão, tu não tem outro lugar para ir. Se tu tiver outro lugar para ir, vai para esse outro lugar, porque são clubes extremamente amadores, sabe? Não dão condição nenhuma pro cara, cobram como se fossem Flamengo, como se fossem Grêmio, Corinthians, e tem donos, né? São clubes que têm donos. E como nós estávamos conversando ali em off, quando o cara que faz a gestão do clube é torcedor, a coisa não dá certo. Não pode botar coração, pode botar emoção. E o Macaé e o Boa Esporte é isso. Os gestores são torcedores e donos. Então eles fazem o que estão na cabeça deles. Às vezes eles enxergam que o azul é vermelho e é vermelho, entendeu? Mesmo sendo azul. Então, são dois clubes que me marcaram negativamente, né? E pessoas que não reconheciam a importância que eu tinha nesses clubes na época. E um clube que me marcou positivamente, que eu consegui ajudar e ser um dos líderes lá, vamos dizer assim, positivamente, é o América de Natal, né, cara? Um clube que até hoje eu gosto muito, joguei na ABC, joguei na América, em Natal, joguei nos dois times, mas o América de Natal é um clube que, nossa, eu pude estar muito bem, eu pude ajudar, né? E eles souberam reconhecer também a importância que eu tinha no momento. Lógico, a gente sabe que tudo é passageiro, né? Mas a importância que eu tinha no momento souberam reconhecer, e foi um clube onde eu passei quase 3 anos lá e guardo muito boas lembranças de lá. Inclusive eu vi no teu Instagram ali algumas fotos que botou e o pessoal ali pedindo volta para cá, estamos precisando de um goleiro que saiba sair do gol aqui. Então, marcou para ti, marcou para a torcida também, ó. Sim, eu fui muito bem nos dois times lá, cara. Fui muito bem nos dois times. Só que daí a gente vive hoje em dia num país e num mundo, cara, em que tu se posicionar é feio, vamos dizer assim. Tu não pode se posicionar. E eu sempre fui um cara de me posicionar, velho. E a gente vive num mundo também onde falar a verdade, né? Falar a verdade é muito perigoso. E não pode ser assim. Lógico, a gente paga o preço por falar a verdade, mas vou continuar falando, né? E eu falei que eu gostei mais do América que do ABC. Então hoje a torcida do ABC, nossa, me odeia, quer me matar, né? Mas mesmo eu tendo uma boa passagem lá também. Mas a gente tem que se posicionar, não adianta. Tem que se posicionar. E tu gostar mais de um não quer dizer que tu não gostou do outro, né? Exatamente. O ABC é show de bola, cara. Também dá um baita de um time, baita uma estrutura. Nossa, mas eu gostei mais da América. Paciência. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência no exterior. A gente vive um momento que muitos jogadores querem ir para fora do país, né? E às vezes alguns atletas acabam se arriscando para lugares que seria melhor ter ficado jogando no amador no Brasil do que ido para fora, assim, né? A gente tem histórias, principalmente do Sudeste Asiático lá de lugares que não tem a mínima estrutura para um atleta, pelo menos alguém que já trilhou pelo menos uma categoria de base no Brasil, já é muito melhor do que qualquer coisa em alguns países. Qual foi o país que tu foi? Como é que foi a experiência de jogar fora, de sair a gente, quem vai para fora sabe que tem a cultura do futebol, mas cada país tem uma cultura diferente dentro disso. Como é que foi para ti, adaptação, tudo isso assim, nessa ida assim?
Eu era do Atlético Paranaense, eu estava emprestado para o Figueirense em 2006, né? E aí jogamos a Série A no Figueirense lá, e eu acho que até hoje é a melhor campanha do Figueirense em Série A, então nós fomos super bem. E daquele time lá, eu acho que só ficou no Brasil quem quis, assim, porque todo mundo teve proposta para sair, né? E aí eu tive a proposta para ir para a Romênia, lá para o Estrela de Bucareste, o maior time da Romênia lá, leste europeu, né? E aí essa semana, um amigo meu falou assim, Andrei, eu tô com uma proposta de Portugal e uma proposta da Ucrânia. Para onde eu vou, cara? E eu falei, meu, assim, é muita diferença, cara. É muita diferença de projeção de clube. Ele falou, não, não, meu, o salário é a mesma coisa e clube, se bobear, é até melhor em Portugal. Eu falei, meu, vai para Portugal. O leste europeu é muito complicado, a adaptação. É muito frio, é outro futebol, sabe? É muito contato físico, é muita pancadaria. Então, cara, como tu falou, eu tive a possibilidade, depois desse campeonato do Figueirense, de ir para o Vasco, né? Na época, 2006, final do campeonato. E o Aloysio Chulapa, que eu tinha jogado junto com ele no Atlético Paranaense, me ligou e falou, meu, o Rogério Ceni, né? O teu telefone, posso passar para ele? Eu falei, pode passar. E aí nós conversamos, só que eu sabia que qualquer situação do São Paulo não ia jogar nunca, né? Não ia jogar nunca. E também o salário era muito melhor na Romênia. E aí eu fui para a Romênia. Mas como tu disse, meu, às vezes era melhor ter ficado no Brasil, porque a adaptação é muito complicada. Chegava lá, pegava menos 25, menos 30 graus, puro gelo. Vai jogar como? Um goleiro? Ficava mais frio que a Frozen, pô. Aí não tinha como jogar. E aí é complicado, o leste europeu é complicado, então eu tive essa oportunidade aí que a gente não sabe o futuro, né? Mas se eu tivesse como saber o futuro, eu não teria ido. E depois eu tive outra experiência no exterior, que foi pro Irã, cara. Essa aí foi complicada demais, sabe? Se a Romênia foi complicada, o Irã foi terrível, terrível. Mas tudo é experiência. Tudo faz parte do plano de Deus, né? Para botar a gente onde Ele quer que a gente esteja. Mas falando de futebol, teve uma... compensou pelo menos financeiramente ou era próximo de valores de Brasil também? Não, tipo Romênia. Romênia compensou, né? Romênia compensou muito porque é um dinheiro que, pô, eu nunca tinha visto na minha vida e depois daquilo não vi também, sabe? Então, Romênia compensou. O Irã compensaria também. Compensaria muito se eu tivesse recebido algum dólar, né? Eu fiquei lá 9 meses e não recebi nem um dólar, cara. Nem um dólarzinho eu recebi, tá na FIFA, a FIFA já deu ganho, mandou o clube pagar, mas e aí? Quem obriga os homens a pagar lá? É outra, Complicado. é outra coisa que, quando vai sair do país, é complicado também, né? Porque uma coisa é o que te prometem, né? E aqui no Brasil, por mais que não pague, você tá como brasileiro numa Constituição brasileira. Tu vai lutar, pode demorar, mas, né, tá de igual para igual. Quando vai para um país fora, tu é estrangeiro, eles não estão nem aí para ti, né? É verdade. E o meu pai, ele era aquele homem assim que vinha com os ditados que eu acho que ele criava na cabeça dele, né? E ele falava assim, ó, meu, leão na terra dos outros vira ovelha, ele falava. Cara, lá é a lei deles, é o que eles querem, entendeu? E se tu não fizer, não sei nem o que pode acontecer, olha, pode até acontecer o pior, entendeu? Porque os caras são complicados. Se nem a FIFA consegue fazer eles cumprir, né, o pagamento, fazer com que eles paguem, imagina nós lá sozinhos. É complicado, velho.
Para gente encerrar o nosso papo aqui, tu comentou, né, que tá parado 2 anos, que tá bom, mas não sabe se é uma pausa ou se parou. A gente vai chegando numa certa idade, você vai meio que se preparando, ou no mínimo dando uma pensada no futuro, assim. Como é que tem sido para ti? Como é que foi os últimos anos e chegar nesse momento de estar 2 anos parado, assim? Tu já comentou um pouquinho que tem adaptações, né? Mas tu já estava se preparando para isso há algum tempo? Tu já tinha no teu coração determinado, com tantos anos eu quero começar a me preparar para parar? Ou isso foi acontecendo naturalmente? Como é que foi para ti isso? Não, cara, como eu te falei, né, anteriormente, as coisas na minha vida sempre foram acontecendo e esses acontecimentos foram me direcionando. Eu não tinha uma ideia de quando eu queria parar assim, né, mas eu sabia que eu já não me encaixava mais nesse futebol moderno, né? O futebol moderno, eu costumo falar para todo mundo, cara, se esse futebol fosse antigamente, esse futebol moderno aí, não tinha jogado Romário, não tinha jogado. A gente tinha perdido muito jogador, cara. Romário, Imperador não tinha jogado, porque hoje não, os caras não toleram mais individualidade, né? Hoje tu vê um jogador, tu vê todos. Então ninguém tem mais a sua personalidade. É tudo igual. Parece aquelas fábricas chinesas assim, que é tudo produção em série, tudo igualzinha. É hoje o futebol, entendeu? Então eu não me programei uma idade, mas assim, eu sempre me programei para que eu não, financeiramente, entendeu? Se acontecer, até porque eu tive algumas lesões, né? Eu tive Uhum. 3 lesões de joelho, né? 3 cirurgias. Então, e se acontecer? Eu vou me preparar financeiramente? Então, a gente conseguiu se programar financeiramente. Não sou milionário, né? Não estou milionário, mas a gente tem uma vida boa, assim, né? Mesmo estando parado, a gente conseguiu conquistar alguma coisa. E isso em relação financeira, eu estou falando, né? Em relação a, ao futebol, cara, já fazia um tempo que eu não estava me encaixando no futebol mais. Né? Já fazia um tempo que eu estava jogando futebol, mas que eu não me encaixava mais ali, sabe? Muitas coisas assim, guri novo, já não respeitando mais, sabe? Enfim, eu não estava me encaixando mais ali, não estava me encaixando. Os caras, porque a gente conversa e teve contato e viveu com os jogadores que realmente são, sabe? Gilberto, Atirson, Christian, Sorin, eu poderia te citar milhões aqui. E os caras são simples, meu. Os caras não querem aparentar nada, sabe? Humildes, os caras humildes. E a gente joga com outras pessoas que estão buscando, outros jogadores que estão correndo atrás do seu sonho, conquistando, que são umas malas, velho, sabe? Que não, acho que estão acima dos outros. Então isso foi começando a me tirar do futebol, cara, sabe? Já fazia uns anos que eu estava jogando, mas que eu não me encaixava mais ali. Então, voltando àquilo que eu te falei, que os acontecimentos sempre foram me direcionando. Então, eu parei, né? Eu dei um tempo, eu aposentei com 35 anos, mas eu já estava preparado, eu já estava pronto para aposentar com 30, 31, 32, porque eu não estava mais me encaixando nessas situações que eu via e de esquema de empresário, esquema de diretor, esquema de treinador, né? Eu via que já não era mais dentro do campo, sabe? Que tu falar a verdade já era uma afronta, e não é assim. Tu fala a verdade, por menor que tu seja, se tu tem a razão, tu tá com poder. Vamos dizer que tu é mais poderoso, porque tu tem a razão. E não é assim, sabe? Os caras querendo pisar um por cima do outro, cruzar um por cima do outro. Porque eu estava acostumado com o futebol assim, o mais corajoso, o cara mais que dá a cara, é o cara que vai voar, né?
porque o cara tá dando a cara, tá sendo corajoso, e isso era valorizado. Hoje no futebol eu vejo que o mais covarde, o que mais se esconde, o que mais põe a culpa no outro, o que mais dá desculpa, esse é o que vinga, cara. Esse é o que voa, esse é o que cresce. E o cara que fala assim, não, errei, deu, vou treinar e para não errar de novo, e deu. Esse cara, muitas vezes, pega no pé dele. Então, cara, eu fazia tempo que eu não ia me encaixando mais no futebol. E aí nesses 2 anos, pintaram bastante proposta, bastante possibilidades, sabe, de clubes menores. Aí, por ter passado em clube grande e por ter passado em clube menor, eu sentava com a minha família e falava assim, vale a pena? Vou passar trabalho, não vou ter condições, às vezes não vou nem receber, vou entrar em campo sabendo que eu vou perder, porque se eu jogar com um time, com o Grêmio na arena, vocês não acham que eu vou ganhar? Posso ganhar, mas a chance é muito pequena. Então, sabe, entrar em campo, cara, sem a possibilidade de competir, sem a possibilidade de vencer, para mim nunca foi atraente, mesmo que eu estivesse me dando salário. Nunca gostei disso. Então, isso aí foi me aposentando, foi me tirando do futebol, né? E aí, uma situação que aconteceu num desses clubes não tão grandes, do futebol catarinense, me ligou para jogar o catarinense e ele falou, pois é, né, você está com uma certa idade, está com 37. E eu falei, pois é. Ele falou, então acho que não vai rolar, tal. E eu falei, não, tranquilo. Meu irmão, e eu quero fazer para ti essa pergunta aí também, se tu puder me responder assim, rapidinho. Me fala aí os 3, os 4, os 5 melhores goleiros, na tua opinião, do Brasil hoje. Hoje, cara, estão tudo deixando erro, né? Poxa, tem que pensar Mas muito. eu sei que é de sopetão, assim. Eu acho que vou falar por time aí. O do Palmeiras, eu acho que tá fazendo um bom campeonato. O do Fortaleza. 30 e todos anos. Boa. O do Fortaleza. 30 e todos anos. Fala outro. O do Red Bull Bragantino. Esse é um pouco mais novo, acho. Né? É mais novo, né? Não esquece do Fábio do Cruzeiro. Tá, daí o Fábio, mas é que eu tô pensando na Série A aqui. 40 e todos. 40 e todos. Não esquece do Cássio, não esquece do Cássio. Não. Tu pega o Cássio, tu pega o próprio Lomba, que tá aqui no Inter, que agora entrou o Daniel, que entrou como guri com 27. Entendeu, cara? Isso que eu falei para ele. Eu falei para ele e ele me falou Everton, me falou Cássio, me falou do Fortaleza, me falou Fábio. E eu falei, velho, tá te contradizendo. Tu falou que eu tô velho, mas eu te perguntei os melhores goleiros do Brasil, tu não falou um guri. Mas tu tá 2 anos parado. E eu falei, mas se tu tá me procurando, tu tá procurando um goleiro. O teu goleiro tava parado ou tava jogando? Ele falou, não, tava jogando. Eu falei, pois é, então também não é critério. Entendeu, cara? Essas coisas que foi Não, te entendo. Me tirando. As coisas foi me tirando. E aí, mas graças a Deus nós estamos bem felizes, bem tranquilo. E estamos na mão de Deus aí. Que seja feita a vontade. Eu tinha falado que hoje eu vou te fazer uma pergunta, então. Tu é de uma escola que veio do Darley, que não era um goleiro dos mais calmos, né? Depois tinha o Fábio Costa também. Tudo uma geração, né, dos goleiros mais, vamos dizer, mais louco, dizendo assim. Tu acredita que essa Perfeita. Tu acredita que essa foi a última geração desses atletas de goleiros mais... Eu não gosto de falar que tenham mais personalidade, porque não dá para dizer que esses que a gente comentou não tenham personalidades, né? Mas que era uma época, de repente, os últimos de uma personalidade mais forte de realmente dar a cara para bater, assim, e inclusive nas opiniões.
Cara, assim, o que eu vou te falar é uma opinião própria, tá? Que no meu ponto de vista se aproxima muito da verdade. E é uma opinião de alguém que, lógico, não é o dono da razão, mas uma opinião de alguém que viveu muito o futebol e viveu o futebol raiz, e viveu a transição e viveu o futebol moderno, apesar de nos últimos anos pegar uns clubes menores, mas eu falo com o Cássio, eu falo com o Fábio do Cruzeiro e eu falo para eles assim, e falei para o Praz isso na época, falei, cara, quando aposentar o Fábio, que não está longe, quando aposentar o Cássio, que não deve estar longe, sabe, aposentar o Everton, aposentar essa velha guarda, vamos dizer assim, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Né? E porque, cara, eu penso que para ser um goleiro de seleção, o nome já diz, é uma seleção. Tem que ter alguma coisa diferente. Tem que se sobressair em alguma coisa. E aí eu olho hoje os goleiros de seleção brasileira, lógico, tirando esses antigos aí que eu te falei, o Everton, tá? Mas eu olho os goleiros da seleção, até os que foram agora para a Olimpíada, né? Cara, eu até entendo que nós não temos. Aquilo ali é o que tem de melhor. Aquilo ali é o que tem de melhor. Né? Então, tem que ser. Alguém tem que ir. Sempre vai ter um ídolo, né? Sempre vai ter um campeão. Ainda que tu bote 40 times ruins, um vai ser campeão. E para a mídia, aquele vai ser bom. Então, tem que ter um ídolo, sempre vai ter. Tem que ter um campeão, sempre vai ter. Só que, na minha humilde opinião, cara, o que vai ser de nós quando aposentar o Everton, Cássio, Fábio, o do Fortaleza, que está muito bem. Tem o do Flamengo também, né? O Diego Alves também, deve estar com uns 40, 30 e poucos, por aí. E aí tentam fazer goleiro novo, botam o Hugo Neneca, vamos fazer um goleiro, cai no colo de quem? Diego. Aí botam fulano de tal, vamos botar, cai no colo de quem? Volta o Veião. Aí, na minha opinião, é isso, cara. E uma coisa que contribuiu para isso, para o futebol, da gente passar de melhor futebol do mundo, de futebol respeitado, para hoje, que a gente não é o melhor futebol do mundo e não é o mais respeitado, para mim foram alguns fatores. Empresário, isso aí, para mim, destruiu o futebol, sabe? Porque daí já não joga mais o melhor. Aí já não joga mais o melhor. E tudo que tu vai fazer, se tu tem uma empresa, tu vai querer colocar o melhor. Ou tu não vai colocar o melhor, vai colocar o pior porque é teu amigo e arrebentar com a tua empresa. Não vai. Mídia, que a gente sabe que muitas opiniões de mídia hoje não é a opinião deles. É aquilo que ou que a maioria pensa, ou aquilo que é pago para falar. Então, essas duas coisas, para mim, nos tiraram da primeira posição do futebol mundial, o futebol respeitado, para o que a gente está hoje. E também, cara, tu pode falar, André, é uma besteira, mas no meu ponto de vista, o mata-mata. A partir do momento que o campeonato brasileiro passou a ser longo de ponto corrido, tu beneficiou o covarde. Porque o cara, se errar hoje, se eu errar hoje não tem problema, amanhã tem outro jogo. E mata-mata não, mata-mata forjou muita gente, viu? Forjou muita gente no fogo. Meu Deus, amanhã tem mata-mata. E se eu errar, acabou minha carreira. Meu Deus, eu tenho... Entendeu? Ponto corrido criou muito, no meu ponto de vista, o ponto corrido criou muito covarde. O mata-mata criou uns negros cascudos. Então, esses três fatores aí acabaram com o nosso futebol. Espero que mude. Com mais um, se eu puder falar. O futebol moderno acabou com os 9. O Pedro é o último que tem. Pedro do Flamengo é o último 9 que tem.
Aí tem os veião, né? O Wellington Paulista, aqueles mais antigos. Mas o último que tem 9 e o Roger Guedes também, né? Vou fazer justiça. Porque, cara, o 9, Raiz, o Fred, ele não precisava passar do meio para trás, porque ele tem que ter força do meio para frente. Agora hoje os atacantes estão dando carrinho do lado da área, aí na hora de fazer o gol estão sem força. Então, para mim, esses fatores aí nos prejudicaram. Facilitou para os goleiros, né? Sim, hoje tem os ferrolhos, 4-1, 4-1, ali tá um pouquinho mais tranquilo. Até por isso que tem tanto goleiro aí jogando. Mas o Brasil, ele tinha a ginga, né? Em cima do europeu, né? Limpava um, abria um espaço. E aí nós fomos para o jogo deles, o jogo tático, o jogo que eles jogam desde o Charles Miller lá. Nós não vamos ganhar deles. É a mesma coisa aqui para uma guerra contra a Rússia no inverno. Não vai ganhar. Tenta trazer eles para cá, pro verão do Nordeste. Aí nós temos chance. Nós fomos para o território dos caras, os caras vão engolir a gente sempre. Andrei, quero te agradecer aí pela disposição. E para encerrar os vídeos, eu sempre peço para quem está contando a sua história aí, que deixe uma palavra para quem está ouvindo aí, para um pai que está investindo na carreira do filho, e de um jogador aí. Agora vamos falar para goleiros, porque vai ser o primeiro goleiro aí que está falando de goleiro para goleiro. Se tem algum goleiro aí que está querendo ser um atleta profissional, o que tu deixa de dicas aí, conselho para quem está começando a trilhar esse caminho que tu trilhou aí? Para os pais é o seguinte, deixa o guri aproveitar, rapaz. Deixa o guri brincar, deixa aproveitar a idade dele. Não bota o teu sonho, que é de ter sido um jogador, ou de querer que o filho seja um jogador, botar pressão em cima do guri. Deixa o guri brincar, deixa o guri ali, lógico, com treinamento, hoje em dia tem muito, né? Mas deixa o guri brincar que Deus vai direcionar, as coisas vão acontecer, se tiver que ser, vai ser, e se não tiver que ser, não vai ser. Mas não fica botando pressão no guri desde cedo, tirando a infância de muito goleiro aí que eu vejo, até hoje os pais, né? Meu filho tem que ser. Eu falei, calma, velho, deixa o guri aproveitar. E para os jogadores é o seguinte, ainda vale a pena treinar, ainda vale a pena batalhar, ainda vale a pena ser correto, ainda vale a pena ir pelo caminho mais longo. Não tenta pegar atalho, velho, que esse caminho pode ser bom aos nossos olhos. Mas ali no fim é complicado. E a gente entendeu qual é o caminho mais curto, né? E o caminho mais longo. O caminho mais longo é o caminho do trabalho, o caminho mais curto é o caminho de esquema, empresário, essa situação toda. Então, cara, ainda vale a pena, é bonito. Vai sofrer um pouquinho mais? Vai sofrer um pouquinho mais. Mas posso dizer que é bem prazeroso e tu não fica com o rabo preso com ninguém. Pode ser tu mesmo. Então, essas são as dicas que eu posso dar. Deu certo comigo, apanhei bastante. Apanho até hoje. Podia ter ido mais longe? Podia. Mas personalidade não se compra em farmácia, né, cara? E não deixa ninguém mudar a personalidade de cada um. Isso aí. Obrigado, Andrei. Obrigado você que tá nos assistindo aí. Não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha, compartilha, escreve qualquer coisa ali, até se já viu o Andrei jogar, comenta alguma coisa ali para que o vídeo possa ir para mais gente aí. Andrei, muito obrigado aí, cara. E quem sabe a gente se encontre aí pelas ruas de Porto Alegre aí. Meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe, mais uma vez valeu pela oportunidade, quando tiver aquela peladinha, eu tô dentro, mas tu sabe, né, ou é 3 ou 5, não vai me botar mais de 1 lá que tá complicado na pelada. Beleza, um abração aí, até a próxima.